Pulando a Cerca é um pequeno programa, mas uma grande bandeira. O que as outras mídias não mostram, a gente mostra aqui. O apresentador do programa, eu, Daniel Sulturians, médico, o único apresentador do mundo de TV que já teve o AVC e estou no ar. AVC ou derrame. É a doença que mais mata no Brasil. Bom, o programa de hoje vai ser diferente. Vamos apresentar a primeira parte do documentário Senhor Consciência. Senhor Consciência. São as gravações do doutor Modesto da Silveira, advogado, que no tempo da ditadura salvou milhares de pessoas, milhares, na morte, tortura ou prisão. Esse documentário relata o tempo da ditadura militar no Brasil, com a emoção e a vivência do doutor Modesto da Silveira, que viveu este processo. Então, Senhor Consciência é um documentário histórico, é para se guardar. Então, vamos começar a primeira parte do documentário Senhor Consciência, que foi montado aqui na UniTV, pelos alunos da universidade. Então, o programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Então, vamos colocar no ar o documentário Senhor Consciência. Alô, Pedrinho! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura, é como avisa. Vamos fazer um grande programa histórico. Vamos convidar honrosamente o doutor Modesto da Silveira, que vamos ouvir atentamente o que ele tem para relatar. Doutor Modesto da Silveira, vem pular a cerca. Vou pular a cerca e que não me perca, Daniel. Isso, vamos começar e ouvir atentamente o que você tem a dizer sobre os antecedentes da ditadura militar no Brasil. Muito bem. Os antecedentes são bem remotos, depois veio a ditadura propriamente dita, de 64 a 85, e as sequelas de 85 para cá e que continuam, não sei até quando. Em 47, o Churchill fez um discurso já cunhando a expressão Guerra Fria, Cold War, Cold Waters, num discurso que fez, daí cunhou uma coisa que já estava em andamento político, isto é, uma guerra fria entre os poderes e as nações engajadas com cada um dos dois grandes poderes da época, que era, do lado capitalista, já os Estados Unidos substituindo a Grã-Bretanha, tinha sido o grande império até de séculos passados. Do outro lado, a chamada União Soviética, que adotava um sistema político-econômico socializador, socialista,
e mais distribuidor e humanista. É claro que naquela altura o mundo era praticamente quase todo capitalista, houve um apoio, uma aderência da maioria dos países do mundo ocidental ao sistema capitalista americano, mas havia também nações sonhadoras que vinham da Segunda Guerra Mundial e que já estavam também entendendo que o sistema socialista era um sistema, seria muito mais humano, e estavam aderindo também, e portanto havia os dois mundos, um socialista, outro capitalista, e o mundo estava assim, dessa forma. Seria então uma guerra fria com armas menos poderosas e armas sobretudo políticas. Então, e aí o que aconteceu? Passou a interessar aos impérios, sobretudo ao grande império, já agora a partir da Segunda Guerra Mundial, ficava, segundo alguns até chegaram a dizer, fica mais barato uma ditadura em que você controla uma meia dúzia de pessoas. Já um processo democrático é complicado porque você tem que interferir em eleições, e você nunca sabe ao certo, ainda que você invista muito, como investiam, você não sabe ao certo qual é a conduta do povo. Aqui na América do Sul, os Estados Unidos manipularam um grande golpe de Estado no país mais importante da América Latina, que é o Brasil. Conseguiram montar. Temos histórias que contam detalhes de como o golpe de 1964 aqui no Brasil foi montado em Washington, junto com a direita exploradora brasileira. Por inúmeros escritores, inclusive americanos, muito bons, que mostram como é que a metodologia de desestabilizar um governo que seja patriota e, sobretudo, se ele for humanista, que dificulta a acumulação por parte dos bilionários que dominam o mundo, né? Primeiro, tentam desestabilizar um presidente incômodo, seja ele democrata ou não, desestabilizam. Primeiro tentam ganhá-lo, claro, seja na convicção ou seja na corrupção. Se ele não se convence nem é corrompido, começa a etapa de uma desestabilização. Se desestabiliza, eles põem depois quem quiser. Se não desestabiliza, os autores americanos vêm mostrando isso a larga, vêm mostrando que se não conseguem nenhum desses degraus, eles chegam ao ponto de chamar a tropa de choque assassina. Seja um mero assassino interno, ou seja a própria CIA, que cria condições de assassinar, como assassinaram inúmeros presidentes na América Latina e em todo o mundo. Em 60 foi eleito o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, em menos de 9 meses, 7 meses, se não me engano, ele abortou a presidência, renunciando. E a renúncia, ele tinha como vice o João Goulart, que era um sujeito de uma linha getulista melhorada. Ele era um patriota humanista, mais do que o próprio Getúlio, na minha opinião. E aí era um sujeito que não agradava à extrema-direita, muito menos aos impérios. Ele, quando a renúncia do João Goulart, se encontrava na China, tentando estabelecer relações comerciais e diplomáticas mais intensas, e não tinha nem diplomáticas, ele estava negociando. Então, tentaram evitar que ele voltasse e assumisse, mas houve uma resistência interna, sobretudo no Sul, com Brizola, houve uma resistência tão forte que eles não puderam impedir a posse do Jango, mas dificultaram e negociaram, e fizeram uma negociação por um sistema diferenciado, que era de primeiro-ministro, sistema de primeiro-ministro. Tiraram os poderes dele, né, do presidente da República. Mas, de qualquer maneira, reconquistado
pelo plebiscito, ele voltou a ser o presidente, mas aí começaram. Como ele não se corrompeu, não se deixou corromper, houve a tentativa clássica, tradicional. Ou cairia um avião com ele dentro, ou desestabilizariam o governo, e é o que fizeram, desestabilizando o presidente da República através dos 1000 métodos, inclusive através dos generais que iam sofrer lavagem cerebral nas escolas militares americanas, sobretudo as do Panamá, de um desses fortes lá, onde os brasileiros que iam ser generais, ou que já eram generais, iam receber vantagens e lavagem cerebral. Pois bem, esses homens foram arrebanhados para dar o golpe. Olha, o João Goulart, eu vejo duas coisas que foram ótimas para o Brasil e que causaram a sua deposição. Ele, no plano patriótico, no plano nacional, ele era um patriota e procurava ampliar os direitos do Brasil diante do mundo, etc., igualdade. E, no plano interno, ele procurava as chamadas reformas. Reforma urbana, reforma rural, chamada reforma agrária, várias reformas que poderiam melhorar a situação do brasileiro em geral, sobretudo o brasileiro pobre. O Brasil, um país de tamanho tão gigantesco, e pouca gente monopolizava a terra toda, inclusive estrangeiros. E ele tentando fazer a reforma agrária, a reforma urbana, etc., incomodava quem? O grande poder econômico, que tem a sua sede nos grandes impérios ou nos paraísos fiscais manipulados pelos grandes impérios. É claro, esse homem incomodava tanto e tinha que cair através desse processo humanizador dos sistemas políticos e econômicos. Por isso, ele tinha que ser derrubado, como foi, com manipulação interna e externa. Já há livros que mostram até documentos de arquivos americanos e da CIA, da diplomacia americana, arquivos. Você olha, por exemplo, sei lá, o livro do Carlos Fico, que mostra como o golpe começou em Washington e dá os documentos trocados entre eles. E os generais e políticos civis brasileiros também tramando esse golpe e inviabilizando as reformas, inviabilizando as reformas que o governo tentava implementar. Você falou, por exemplo, inclusive, a reforma agrária, sem a qual nenhum grande país conseguiu se desenvolver sem ela, e outras reformas urbanas, reformas rurais em geral, e também o problema da dívida externa, que é um sanguessuga dos povos pobres. Logo de cara eles prometiam democracia, liberdade e distribuição de riquezas, prometendo numa figura até muito simpática para o povo, isto é, vamos fazer de agora em diante crescer o bolo. Depois que o bolo estiver bem crescido, então repartiremos com igualdade para todo o povo brasileiro. E que vimos a seguir foi o quê? Foram atos institucionais e atos complementares, ato institucional a partir de 9 de abril de 64, e todos os atos tinham que finalidade? Caçar mandato, fechar congresso, e mudar as instituições nacionais, mudando sempre para pior, para uma feição ditatorial. Dito isso, eu quero dizer que vinha tudo muito bem preparado entre a burguesia, os militares brasileiros, a embaixada americana, a CIA, preparando para o primeiro golpe muito importante daquela etapa histórica na América Latina. De tal maneira que, a 1º de abril de 64, dando um golpe no processo democrático, com o governo eleito, João Goulart presidente popular e democraticamente eleito,
ele foi derrubado por um golpe de militares e civis do golpe, não é? Eu me encontrava no meu escritório, que é atrás da Cinelândia, na Rua Álvaro Alvim, e os acontecimentos do dia ocorreriam na Cinelândia, que é uma manifestação popular a favor do governo João Goulart, e que, por coincidência, naquele mesmo dia, chegavam as tropas que saíram no dia anterior de Juiz de Fora e comandadas pelo famoso autodenominado Vaca Fardada, General Mourão Filho. Eu já, quando voltei do comício que haveria ali na Cinelândia, eu vi isto e milhares de pessoas também. O povo estava lá aguardando um comício a favor do governo constitucional. Pois bem, daí a pouco chegaram os tanques pela Rio Branco, os tanques naturalmente pelo impulso da descida das tropas do Mourão Filho. Quando chegaram os tanques, é claro, Exército, Marinha Aeronáutica, até pelas instituições hierárquicas, eles têm como o general máximo, o comandante máximo é o presidente da República. Então todo mundo entendeu que as instituições estariam corretas e o povo aplaudiu vibrantemente os tanques que chegavam pela Rio Branco em frente ao Clube Militar e Cinelândia. Pois bem, o povo aplaudiu. Quando o povo aplaudiu, os próprios tanques voltaram os canhões contra o povo e de trás dos tanques saíam soldados com fuzis de baioneta calada expulsando o povo da praça. Nessa altura houve o reverso, houve uma grande vaia contra aqueles tanques que estavam mostrando estarem contra o governo. Quando o povo vaiou, houve dois homens, a paisana, mas aparentando serem militares, pelas botas, deram tiros contra o povo. Um deles caiu perto de mim e o outro eu não vi, mas de qualquer maneira vi que os dois homens, depois dos tiros, correram, atravessaram a Rio Branco, entraram no Clube Militar, as portas pesadíssimas se abriram até que eles entrassem. Quando entraram, as portas se fecharam e, enfim, os soldados evacuavam a praça, deixando-a vazia de gente, com os soldados que saíram de trás dos tanques. Nessa altura, então, nós vimos que havia, naquele momento, 1º de abril, depois do almoço, havia um golpe no país, que depois se confirmou com a ida do Jango tomando um avião em destino ao sul, provavelmente indo para o Uruguai, para se proteger do golpe. E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional decretava a vacância da presidência para justificar o comando militar que se instalava naquele momento, escolhendo entre eles generais qual seria o próximo ditador, que já estava previsto, que seria o Castelo Branco, como foi, e tomou posse a 9 de abril. Quando eu voltei para o escritório, eu já encontrei mães desesperadas, esposas, procurando pelos maridos. E aí nós tomamos conhecimento de que eles já haviam sequestrado de véspera, preventivamente sequestrado, muitas lideranças sindicais, muitas lideranças intelectuais, políticas, já haviam sequestrado, estavam presas nesses lugares. Já a 1º de abril, tem a impressão de que da noite de 31 para 1º, enquanto eles davam o golpe, já preventivamente prendiam pessoas. Eu, o meu escritório, pequeno escritório na Cinelândia, cheguei a receber, olha, era todo dia, eram levas de pessoas buscando socorro. E desde que eu mergulhei nesse 1º de abril, nunca mais consegui sair. E é bom lembrar que as Forças Armadas, quando deram o golpe também nela mesma, porque quando a gente verifica o número de golpistas
torturadores e assassinos das Forças Armadas e da polícia e até civis, esse número de militares é muito menor do que os próprios militares que foram atingidos, caçados, presos, expulsos das Forças Armadas. O número de torturadores e assassinos você pode contar a centenas, mas o número só de militares, vítimas, torturados, assassinados e presos, se conta aos milhares. E o número total de vítimas do Brasil, incluindo a sociedade civil e todos, a gente pode contar a centenas de milhares. Pois bem, todas as promessas de liberdade, constitucionalidade, direitos humanos, bolo que seria dividido, tudo ocorreu o contrário do que prometiam. De tal maneira foi o contrário, que muitas instituições dignas, como não só a Igreja Católica e outras igrejas, a OAB, várias instituições deram apoio ao golpe pensando que era algo novo e bom que viria. E logo depois, eles próprios foram as principais vítimas, e a própria Igreja Católica passou a ter bispos e padres e líderes católicos perseguidos, verificou que era o contrário do que haviam prometido, e como que se arrependeram de terem participado de passeata por Deus, Pátria e Família, etc., pelas ruas do Rio, São Paulo, Minas e todo o Brasil. E passaram a militar contra a ditadura. A OAB é a mesma coisa. A OAB, aliás, só tomou um rumo muito bom depois do AI-5, porque o AI-5 era uma tal agressão aos direitos humanos, à legislação moderna, à legislação civilizada, que e nós também, naquela altura, conseguimos eleger para a OAB alguns dos melhores representantes. Aí a OAB, não só com a representação que nós elegemos numa diretoria tradicionalmente de empresas multinacionais como Light, etc., ela entendeu e passou a nos ajudar a partir de 68. Mas até lá, os advogados ficaram soltos e até muitos deles sendo sequestrados a partir do 13 de abril de 68, que é quando foi editado o AI-5. Foram vários AI, seria um ato, AI era ato institucional número 1 de 9 de abril, que fechava congresso, caçava mandatos e empossaram Castelo Branco. Depois veio o AI-2, logo a seguir, no ano seguinte, para acabar com as eleições e criar 2 partidos artificiais, 2 partidos tolerados, e que nem podia ter um nome de partido. Eram 2 movimentos políticos, que era a Arena, que apoiava a ditadura, eram os membros da ditadura que participavam desse movimento, e o MDB, que seria a oposição tolerada por eles, mas que poderia, e que congregou, afinal, as pessoas que discordavam da ditadura. O golpe de 64 foi um golpe de patrões contra trabalhadores, e a coisa se revestiu com muita clareza, mais quando houve a chamada pressão contra aumentos de salário, né? Contra os aumentos de salário, e a repressão contra aqueles que lutavam por aumentos de salário, como os sindicatos. Foi um golpe civil, militar e empresarial, porque as empresas logo começaram, a partir de 64 a gente já via, dando todo o apoio, cedendo material, financiando. Chegou a ver, eu conheci até uma série que era doada pelas empresas de automóveis para ajudar a polícia política de repressão, DOPS, SOPS, depois DOCOD, tudo isso. Havia uma série famosa de carros que os advogados já conheciam até. Aqui no Rio era 1600 e tal. Você viu 1600 e tal? Aquela série toda era a série de doação feita por empresas de automóveis
para ajudar o golpe de 64. E não foi uma, ficou um famoso empresário, sobretudo o famoso Boylesen, e dizem que muitos outros, não só fazia campanha de doação para o golpe de 64, mas alguns deles tinham o prazer de participar e até torturar preso político. Agora, também havia uma coisa interessante. Eu recebi de dentro do SOPS, que era o DOPS Federal, Polícia Federal, do DOPS. Eu sei que é de dentro pela informação que vinha. Eles não se identificavam, mas informavam: olha, doutor, aquela moça, ou aquele garoto, ou aquele rapaz que o senhor procura, aquele líder está em tal lugar, assim, assim. Não posso me identificar, mas se quiser, faça a pergunta que o convença. Como é o tipo dele? Quer que eu descreva o tipo? Tá, descreve, por favor, para eu ter certeza. Ele descrevia e era certo. Aí eu ficava convencido de que aquele cidadão não estava dando um simples chute em você, estava realmente cooperando porque discordava daquele abuso todo. E aí nós tínhamos, às vezes, informações muito precisas, muito boas, e que ajudavam aos advogados, como ajudaram a mim, a evitar alguma tortura, porque eu batia lá e eles já ficavam vacilantes, sobretudo de 64 a 68, quando a tortura não era uma coisa assim ainda muito institucionalizada e articulada, ela ainda era meio solto, não tinha uma organização tipo SS ou tipo Gestapo ainda, não havia ainda. Então você conseguia evitar tortura, evitar mortes, né, ou minimizá-las pelo menos. E essas informações que chegaram do DOPS, do SOPS, do DOI-CODE, de toda parte, nos ajudavam muito, e acredito que os outros advogados também tenham recebido, até mesmo de aviso: olha, se não cuidar vai morrer. E teve alguns que não deu tempo e morreram porque não deu tempo do advogado chegar e evitar. De 64 a 68, 69, tem tantas histórias. Houve a guerrilha do Caparaó, por exemplo. Na guerrilha do Caparaó, eu fui advogado de alguns daqueles presos em Juiz de Fora, aí era Juiz de Fora, Minas Gerais. Houve um processo muito interessante em que eu fui, atendi, havia um outro logo a seguir. No outro eu fiquei, porque é para acompanhar os colegas e até ajudá-los. Havia um advogado naquela época, hoje infelizmente falecido, chamado Paulo Argüelles. O Paulo Argüelles, havia as chamadas testemunhas de viveiro, como eu creio que já até falei com você. A testemunha de viveiro é aquela testemunha preparada para dizer a verdade que interessasse e a mentira que fosse mais interessante ainda. Então, essa testemunha de viveiro, que é muito conhecida na justiça e a polícia mais ainda, foi preparada por um comandante qualquer, um coronel de IPM. IPM é Inquérito Policial Militar. Todos os presos políticos respondiam a IPMs. Pois bem, e eu percebi na audiência que o meu colega fazia, eu percebi que havia muita testemunha de viveiro. Primeiro, eram cabos do Exército, um IPM feito dentro do quartel de Juiz de Fora, eram cabos, eram as testemunhas que eles tinham lá, soldados. E aí eu verifiquei que um deles mentia de forma sistemática, tentava adivinhar, já estava orientado e tentava adivinhar ainda o que é que o coronel gostaria que ele dissesse, e ia acusando todo mundo. Parecia uma memória de computador. O seu fulano, o seu ciclano e ciclano estavam nessa reunião? Estavam. Eles estão aqui? Estão. E às vezes até decorava a fotografia e apontava mesmo. Mas aí ele cometeu um erro, ele apontou como sendo um daqueles subversivos, que ele confirmava tudo. Ele apontou para o advogado Paulo Argüelles, e os advogados ficavam atrás dos acusados, né? Num planozinho um pouquinho acima, mas
atrás dos acusados. Ele se embaralhou e apontou para o advogado como sendo um dos acusados. Aí o advogado ficou espantado. Eu? E levou um susto e eu disse, deixa, Paulo, deixa, Paulo. Aí fiz umas perguntas, 2 perguntas só, para ele responder. Primeira pergunta, se estava nessa reunião subversiva também um tal de Edson Arantes do Nascimento. Estava, ele estava lá também. Aí foi uma gargalhada geral, porque naquela altura o Edson Arantes do Nascimento era o Pelé e todo mundo já sabia, porque já haviam divulgado, né, a beça. Aí foi uma gargalhada geral, não sei nem de dar o outro nome era um papa dos Médici, e que ele ia dizer que estava também, e que morreu na Idade Média. Pois bem, então, com essas 2 perguntas, com a primeira, não precisou nem da segunda, com a primeira, a gargalhada geral, o depoimento dele não valeu mais nada, né? Serviu até mais a defesa do que a acusação que o coronel preparou contra isso. 13 de dezembro de 68, foi o AI-5, que o adoecido presidente Costa e Silva teve que assinar e em seguida assumiu aquela regência trina dos 3 ministros militares, né? Que era o Radmacher da Marinha, Souza Melo da Aeronáutica e o Lira Tavares do Exército. Como eles não ficaram tanto tempo, foram alguns meses, até que eles elegessem entre eles 11 generais e escolhessem entre eles quem é o da vez. Qual é o general de plantão da vez? Qual é o ditador que vai assumir o palácio? E aí escolheram quem? O famoso Médici. E aí foi, na minha opinião, o pior período da história do Brasil, da ditadura, e que fez, com certeza, faria muita inveja ao próprio Hitler, Pinochet e todos os seus sequazes. Pelo que ele praticou aqui, pelo que fez, foi um período tão terrível que os advogados, a partir de 13 de dezembro de 64, começaram a sequestrar até os advogados. O primeiro deles era o mais santo deles, que era o Sobral Pinto, foi o primeiro a ser sequestrado lá em Goiânia. Depois vieram outros, os outros, os que atuavam mais, como o jurista Heleno Fragoso, o Evaristo Moraes, o Vivaldo Vasconcelos, o Jorge Tavares. Eu próprio fui sequestrado também no DOI-CODE, e como dói aquele esconderijo de lá. É uma coisa horrorosa. Pois bem, e a partir daí, as histórias vão se tornando cada vez mais trágicas. Muitas eram cômicas, e aí foram virando tragicômicas e trágicas. Pior, quanto mais tempo, mais crescia a violência. Em outras palavras, o país mais descia no poço do nazifascismo praticado no Brasil também. Eu diria até que, se inveja houvesse do período, se houvesse oportunidade, com certeza a equipe desses 2 grandes ditadores e dos outros também morreria de inveja de muita coisa que inventaram, criaram e praticaram durante a ditadura brasileira, do mesmo modo que as outras ditaduras latino-americanas. Durante todo o período, a gente tem que ter uma estrutura legal, sem o que nenhum país funciona direito, vira bagunça. E para isso você tem a Constituição, que é a base, né? É a carta de princípios de qualquer nação, qualquer país. A Constituição, as leis especiais, os tratados, as leis comuns, os decretos, as portarias e todas as demais coisinhas por baixo, né? Pois bem, eles pegaram a Constituição de 46 e enfiaram 2 pela garganta abaixo de 2 Constituições. Não, nós não chamamos, nós os advogados, não chamamos de Constituição,
aquilo chamamos de carta outorgada, isto é, carta imposta, Constituição escrita imposta a um... Pois bem, foi de 67 e 69, 2 constituições entre aspas. Pois bem. Além disso, fizeram 3 e mais a que existia, 4 leis de segurança nacional, cada uma pior do que a outra. Um ato institucional que deveria ser acabaram fazendo 17, sendo que o pior de todos foi o AI 5 atos institucionais, que chamamos AI 1, AI 2, AI 3, foi AI 17. Complementares à Constituição, que não era para ver nenhum, houve 100, ou melhor, 99 complementos à Constituição, 99. Houve até uma coisa que é bom a gente repetir sempre, porque é uma coisa tão absurda que não dá nem para admitir. Houve até chamados decretos secretos. Decreto é lei. Então, a lei que você é obrigado a saber é secreta, você não pode conhecer, mas é obrigado a conhecer. E eu me vi numa situação dessa, levando uma cliente, uma estudante de medicina, diante do coronel. E o coronel queria que ela respondesse, eu dizia, responder o quê? Ela sabe. Sabe o quê? Ela, como assim? Disse, não, é decreto secreto. Eu disse, do coronel. Então, olha, eu vou orientá-la, vou assumir o risco de orientá-la, porque ela não pode responder o que não quer perguntado. Não responda, e a responsabilidade é minha. Não prenda ela, se tiver que prender, prenda a mim. E depois, provavelmente, prenda a OAB inteira, porque eu não acredito que a OAB vá tolerar um absurdo desse, né? Ele acabou, não me prendeu, não prendeu a moça e fez as perguntas, recuou, mas houve decreto secreto. Quando chegou o governo Médici, por exemplo, todos nós achamos que era o máximo. Já tinha havido AI-5 entre o Costa e Silva e o Médici, depois um crescendo de violência, assassinatos, tortura, etc., um crescendo tão grande que nós pensamos, agora vai ter uma queda. Sobe o Geisel e realmente teve uma queda numérica, mas houve talvez uma cientificação maior do método de abuso dos direitos humanos, da violência, da tortura e da morte. Porque aquele discurso dele, que ele fez um pouco depois da posse, eu creio que foi cientificamente interpretado. Bom, se o presidente, que é o chefe do país, é o general de plantão na ditadura, ele manda um recado desse, é preciso parar com as torturas, e aí vem o adjetivo, inúteis. Em outras palavras, as úteis, tudo bem, as inúteis, não. Se esse é o recado do chefe, do dono do poder, é evidente que os seus lacaios vão seguir, e seguiram isso, de tal maneira que o próprio Geisel teve que, nessa escolha desses torturadores, o Geisel teve algum problema também. Por exemplo, quando mataram aqui o sargento Manuel Raimundo Soares no Rio Grande, ninguém ligou. Mataram o sargento João Lucas Alves em Belo Horizonte, levado do Rio para ser morto em Belo Horizonte, ninguém ligou. E eu sei, eu era advogado dele e acompanhei bem tudo isso. Logo depois aí matam o Herzog, mas aí já mataram o Herzog na transição para o Geisel, do Médici para o Geisel. O Geisel achou uma estupidez matar um jornalista sem ser tão importante para ser morto. Aí deu um aperto nos assassinos. O que acontece? Os assassinos acharam que era útil, mataram Daniel Fiel Filho, também em São Paulo. Aí o Geisel naturalmente se irritou muito e fez o que tinha que fazer, valer a sua autoridade, caçou o general
Ávila Melo, se não me engano, lá em São Paulo, depois da morte. A segunda região militar. Isso, lá de São Paulo. A segunda região militar. São Não, Paulo. o Ávila Melo, o general Ávila Melo era comandante do segundo exército. Isso, segundo exército. Região Chamou de segunda militar. região. E aí cassou o general, mudou e impôs uma disciplina rígida e dura. Então, o presidente Ernst Geisel soube valer a sua autoridade. Valeu a sua autoridade. Muito bem. E nós que esperamos uma melhoria, vimos que houve apenas uma mudança de qualidade, ou melhor, uma mudança de defeitos do regime. E começamos a atuar, a batalhar. Naquela altura, o povo, eram tantas as vítimas que o povo brasileiro, em grande parte, estava como vítima direta ou indireta. Isso nos ajudou a formar uma massa humana na luta pelas liberdades, na luta pela anistia, na luta pelos direitos humanos em geral, e valeu, porque não demorou muito. Aquelas organizações de mulheres, de estudantes, de intelectuais e de sindicalistas, nos ajudou a acelerar a conquista da anistia, que veio já praticamente no fim do governo Geisel e começo do governo Figueiredo, em 79. Quantas ditaduras há em cada uma das nossas gerações? Quantas ditaduras houve no século passado, e neste século, já inúmeras também, e ditaduras que praticam as mesmas coisas das outras, e cada uma procurando se aperfeiçoar e ser pior do que a outra. As ditaduras que existem atualmente no mundo, as que existiram naquela fase da América Latina, de 64 a 85, com as ditadurinhas de permeio e ditaduronas, também de permeio, não só no Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e tantas outras, na América Latina, sem falar na América Central, que é um criadouro de títeres, a história inteira. Se a gente for examinar a história desses países, você vê a gravidade. Europa, idem. A África, nem dizer, que às vezes as ditaduras são filhotes nem de outra ditadura ou de um império qualquer, são filhotes de uma empresa. Uma empresa domina a economia, a política e o poder naqueles países pobres não, miseráveis. 2000 anos de cristianismo não bastaram ainda para o homem se convencer de que o outro homem que você está vendo é igual a você, com os mesmos direitos e deveres, que aquela mulher só enriquece e que tem os mesmos direitos e deveres do que você. Quer dizer, então, esse ego que você falou, tão grande em cada um de nós, a gente se vê livre do ditador, aceitando que eu tenho o direito igualzinho você tem o seu direito. Quando chegar no meio, a metade é sua, metade é minha, e nós temos o dever de respeitar o direito que é do outro, que passou do limite para o outro. Não então, a ditadura sanguinária, não a ditadura interna de cada um de nós, que a gente tem que assumir, não, e sim a liberdade, a justiça e a vida. E o direito à busca da felicidade, afinal de contas.